Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre motricidade somática. E hoje nós vamos falar sobre o comando motor e depois sobre os reflexos e os arcos reflexos. Então, começando pelo comando motor. Então, vocês devem lembrar da nossa videoaula anterior, essa imagem está lá. É uma imagem que exemplifica a junção neuromuscular e ela serve para exemplificar também que os músculos esqueléticos funcionam apenas sob comando neural. Então, o músculo ele vai contrair ou relaxar apenas quando tiver a chegada de sinal aqui da sinapse neuromuscular. Motoneurônios, que são os neurônios motores inferiores, aqueles que saem da medula e se conectam diretamente ao músculo, podem partir tanto da medula quanto do tronco encefálico, porque apesar de que a gente geralmente dá exemplo de motoneurônio que sai da medula, os músculos da face, por exemplo, os motoneurônios eles vão sair do tronco encefálico para se conectar nesses músculos. E aqui tem um exemplo interessante de como se descobriu os locais onde eu encontro os motoneurônios de cada músculo. Então, cada músculo é inervado por um grupo específico de motoneurônio. E o primeiro experimento que teve sucesso em mostrar isso foi feito com gatos em laboratório. Então, eles pegaram uma substância corante e injetaram num dos músculos da pata do gato. Quando essa substância foi injetada nos músculos da pata do gato, ela era absorvida pelo motoneurônio e eles conseguiam ver lá na medula onde que estava aquele motoneurônio que inervava aquele músculo da pata do gato. E aí os resultados do experimento mostraram algo mais ou menos assim. Então aqui a gente tem como se fosse um corte da medula do gatinho e aqui estariam os neurônios corados, os corpos de neurônios corados por inervarem aquele músculo específico. Isso mostrou também que mais de um neurônio pode estar inervando o mesmo músculo. Então aqui a gente tem mostrando em diferentes locais da membrana onde estão os motoneurônios associados àquele músculo. Com isso, com o passar do tempo, os cientistas eles foram aprimorando esse tipo de pesquisa e hoje a gente sabe, por exemplo, que os músculos do tronco eles estão de forma mais central, os neurônios que inervam os músculos do tronco estão de forma mais central na medula, enquanto aqueles que inervam os músculos dos membros estão de forma mais distal, mais para a lateral da substância cinzenta. Então, motoneurônios mediais, na parte mais central, estão relacionados à postura, enquanto os motoneurônios laterais estão relacionados àqueles movimentos finos feitos pela sua mão, por exemplo. E aqui a gente tem um exemplo de um arco reflexo. Então, a substância cinzenta da medula, ela contém, além dos motoneurônios, neurônios intermediários da informação, que são chamados também de interneurônios. Então, os interneurônios, em geral, eles são curtos, têm os axônios curtos e podem tanto ser excitatórios quanto ser inibitórios. Aqui no circuito do arco reflexo, a gente vê em azul o neurônio sensorial e em verde lá na medula, ele faz sinapse com um interneurônio que vai pegar a informação que veio dele e vai funcionar como um interneurônio inibitório para inibir a atividade desse motoneurônio aqui que está inervando o bíceps femoral. Mas para o final da aula, quando a gente estiver falando de reflexo, eu vou detalhar o funcionamento desse arco reflexo, que é o reflexo patelar. Os neurônios motores inferiores, ou motoneurônios, eles podem ser de três tipos. Motoneurônios alfa, tem corpos celulares grandes e muitos dendritos. A maioria das fibras musculares é inervada por esse tipo de motoneurônio. Eles podem ainda ser motoneurônios beta, que tem propriedades intermediárias entre o alfa, que é maior, e o gama, que eu vou falar já já, que é o menor. E ele vai inervar tanto fibras musculares quanto fibras do pulso. A gente vai falar já já sobre o pulso muscular, que é um órgão sensorial dentro do músculo, podemos dizer assim. E tem os motoneurônios gama, que são corpos celulares pequenos e inervam especificamente as fibras do pulso muscular. Bom, um outro conceito importante para a gente abordar nessa parte de comando motor é o conceito de unidade motora. Então, em termos funcionais, a unidade motora é constituída por um motoneurônio e as fibras musculares que ele inerva. Então, por exemplo, aqui, motoneurônio A.
neurônio motor A, em azul, ele está inervando 1, 2, 3, 4 fibras musculares. Ele e essas 4 fibras musculares vão compor uma unidade motora, porque sempre que chegar um sinal de estimulação nesse motoneurônio aqui, um sinal pré-sináptico para estimular essas fibras musculares, elas vão se contrair como uma unidade. E aí a quantidade de fibras musculares na unidade motora ela vai variar dependendo da localização do corpo e de qual músculo a gente está falando. Por exemplo, nas mãos, onde eu tenho movimentos mais finos, como o movimento de desenhar, por exemplo, ou escrever, eu tenho menos músculos inervados por cada neurônio, ou seja, a maior quantidade de neurônio para a quantidade de fibras motoras. Então, a gente tem menos fibras inervadas por um único neurônio. Já nas costas, onde os movimentos musculares são mais rudimentares, a gente não faz movimentos finos com os músculos das costas, são mais movimentos posturais, a gente tem cada motoneurônio inervando um número maior de fibras. Ou seja, quanto mais refinado o movimento, maior o número de unidades motoras. Menos fibras musculares são inervadas por cada unidade. E agora a gente vai falar um pouco desses órgãos sensoriais que ficam no músculo, começando pelo fuso muscular e abordando em seguida o órgão tendinoso de Golgi. Então, os motoneurônios, assim como os centros de controle motor superiores, que a gente vai falar no próximo vídeo, eles precisam receber informações do estado que o músculo está a cada momento. E aí, as fibras do fuso muscular, elas são fibras musculares modificadas que servem justamente para enviar essas informações. Então, elas ficam no interior do músculo e elas são inervadas tanto por um motoneurônio, em geral o motoneurônio gama, quanto por um neurônio sensorial que vai receber a informação dessas fibras e levá-la para a medula. Além das fibras do fuso, o órgão tendinoso de Golgi, que fica na junção entre o músculo e o tendão, ele também vai perceber os movimentos e o estado em que o músculo está a cada momento e vai mandar isso através de um neurônio sensorial, essas informações para a medula. Então aqui a gente tem um exemplo de funcionamento das fibras do fuso muscular. Então, o voluntário aqui, nessa imagem, está fazendo yoga. E aí a gente tem mostrando o músculo dele que está sendo alongado, né, se estendendo. Conforme o músculo é alongado, as fibras do fuso se alongam junto com o músculo, porque elas vão se movimentar junto com esse músculo. E aí elas vão mandar, através de neurônios sensoriais, para a medula o sinal de que esse músculo está se alongando. Esse sinal, essa sinapse do neurônio sensorial pode ser feita diretamente com o neurônio motor alfa, que vai inervar aquele músculo, fazendo com que o músculo se contraia em resposta ao alongamento ou relaxe em resposta a uma contração para evitar danos no músculo. E também esse mesmo neurônio sensorial pode fazer sinapse com outros neurônios na medula que vão levar essa informação para o córtex. Então, cada fuso muscular vai ter entre 5 e 10 fibras envoltas em tecido conjuntivo e pode ser inervado tanto pelo motoneurônio gama quanto pelo motoneurônio beta. Lembra que eu falei lá que o motoneurônio beta ele pode bifurcar o axônio e inervar tanto a fibra do fuso quanto a fibra muscular. E eles também são inervados por neurônios do tipo 1A e 2, que são os neurônios sensoriais, que vão estar levando essa informação para a medula. Que informação é essa? Basicamente, as fibras do fuso vão detectar o comprimento do músculo a cada momento. Então, um exemplo de como as fibras do fuso ajudam nossos músculos a funcionarem no dia a dia. Então, aqui estão as fibras do fuso muscular e a gente vai acompanhar nesse exemplo o que vai acontecer quando um voluntário, segura uma caneca. Então, quando a gente segura uma caneca na mão, se ela está vazia, ela tem um peso, se ela está cheia, ela tem outro peso, correto? Então, vamos dizer que a gente está lá segurando a caneca na mão, tudo certo, caneca vazia. As fibras do fuso elas estão mandando para a medula um sinal do quanto o nosso músculo está contraído para manter aquela caneca naquela altura. E aí está tudo certo. Com o passar do tempo, alguém começa a encher nossa caneca. Ah, sua caneca está vazia, vamos beber, né? Então, colocam lá refrigerante na nossa caneca, a caneca fica mais pesada. No momento em que a caneca fica mais pesada,
nosso músculo ele começa um estiramento passivo, porque o nosso braço começa a descer um pouco devido ao peso da caneca. A gente tem que fazer uma contração para equilibrar a caneca na mesma altura que ela estava antes. Esse estiramento passivo vai ser percebido pelas fibras do fuso, que vão mandar um sinal através do neurônio sensorial lá para a medula. Na medula, esse neurônio vai fazer sinapse, ele pode fazer sinapse com vias que vão subir para o córtex. Ele vai fazer sinapse com o neurônio motor alfa do mesmo músculo em que está lá a fibra do fuso, estimulando a contração desse músculo, e também com interneurônios que vão inibir o motoneurônio que vai para o músculo antagonista, aquele músculo que tem que estirar para que quando esse estiver contraído, a caneca consiga subir e ficar na mesma altura que ela estava antes. E aí, depois que acontece o estiramento passivo, o sinal foi enviado, voltou para os motoneurônios e o motoneurônio do músculo antagonista foi inibido. Aí, o seu braço oferece resistência, impedindo que ele continue baixando essa caneca até derramar o líquido. Então, outro mecanismo sensorial do nosso músculo que vai mandar informações sensoriais para a medula é o órgão tendinoso de Golgi, outra estrutura sensorial. Essa estrutura ela vai perceber a contração muscular isométrica, ou seja, quando há uma variação na tensão sem mudar o comprimento do músculo. Quando a gente tenta levantar algo muito pesado, por exemplo, a gente pode fazer força e contrair nossos músculos, mas se a gente não conseguir levantar aquele peso, nosso músculo não vai mudar de comprimento. E isso não vai ser percebido, portanto, essa contração não vai ser percebida pelas fibras do fuso. Mas o órgão tendinoso de Golgi, ele vai perceber essa contração, porque quando houver essa contração isométrica, que você estiver tentando levantar algo muito pesado, as fibras de colágeno que compõem o interior dessa cápsula do órgão tendinoso de Golgi vão ser estiradas, estimulando esse neurônio sensorial chamado neurônio aferente 1B, que vai mandar para a medula a informação de que está ocorrendo essa contração. Bom, agora a gente vai passar para a parte dos reflexos. Então, daqui para frente a gente vai abordar diferentes tipos de reflexo e os arco-reflexos de cada um desses reflexos. Então, primeiro, falando o que é reflexo, definindo o reflexo. Reflexos são movimentos automáticos estereotipados que ocorrem em resposta a um estímulo sensorial. E o arco-reflexo é o circuito neural de um reflexo. Está aí o reflexo patelar, mostrando um exemplo de arco-reflexo. Como eu prometi, eu vou em seguida abordar que tipo de arco-reflexo é ele e como ele funciona. Então, o reflexo patelar, ele é um tipo de reflexo miotático. O que é um reflexo miotático? O reflexo miotático é aquele em que há contração do músculo em resposta ao estiramento. Esse tipo de reflexo é importante para manter a postura. E é esse reflexo também que faz com que você seja capaz de pular de uma cadeira para o chão e cair e seu corpo, seus músculos conseguirem contrair e sustentar o seu peso sem sofrer nenhuma lesão grave. Então, são reflexos miotáticos que permitem isso. E aí está o reflexo patelar como exemplo de reflexo miotático. Então, no reflexo patelar, começa com a estimulação sensorial. O médico bate na patela do paciente com um pequeno martelo, por exemplo. Essa batida na patela é percebida como um estiramento do músculo. E aí, o neurônio sensorial ele vai enviar essa informação até a medula. Chegando na medula, esse neurônio sensorial vai fazer sinapse com o motoneurônio do músculo do quadríceps, que no caso aqui é o nosso músculo agonista desse arco reflexo, e vai estimular esse músculo à contração. Isso faz com que a perna suba, mas para ela subir, o músculo de trás do bíceps da coxa precisa estar relaxado. Como é que isso acontece? O mesmo arco reflexo, o mesmo neurônio sensorial que estimula a ativação do motoneurônio alfa que inerva o quadríceps, ele vai estimular um interneurônio inibitório que faz sinapse com o motoneurônio alfa que inerva o bíceps, causando então a inativação, a inibição desse motoneurônio.
Então, o quadríceps é o nosso músculo agonista, ele vai ser estimulado diretamente pelo neurônio alfa que está ativado graças à sinapse com o neurônio sensorial, vai ocorrer a contração, combinado com o relaxamento do bíceps que está inativado devido à sinapse do neurônio sensorial com o interneurônio inibitório que faz sinapse com ele. Então, eu tenho contração do quadríceps, relaxamento do bíceps, a perna do indivíduo levanta. Outro exemplo de reflexo é o reflexo miotático inverso. O reflexo miotático inverso, ele é o contrário do reflexo miotático. Então, ele vai ser o relaxamento de um músculo que está submetido a uma força contrátil forte. Um exemplo de quando a gente vê esse tipo de reflexo é quando a gente tem duas pessoas realizando uma queda de braço. Quando as pessoas estão realizando a queda de braço, geralmente vai chegar um momento em que a força vai ser de uma sobre o braço da outra, vai fazer com que seja ativado um reflexo miotático inverso e a pessoa vai acabar relaxando os músculos do braço e perdendo a queda de braço. Então aqui a gente tem o arco reflexo do reflexo miotático inverso. Relaxamento do músculo submetido a uma força contrátil. Então dessa vez o nosso músculo agonista vai ser aquele músculo que está submetido a uma força contrátil. E aí o que vai acontecer? A força contrátil submetida sobre o músculo vai ser percebida pelo órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi vai mandar, através do neurônio aferente 1B, a informação lá para a medula. Na medula, esse neurônio vai fazer sinapse com dois interneurônios. Um interneurônio inibitório, que vai inibir o motoneurônio do músculo que está sendo contraído, nosso músculo agonista, e um interneurônio que vai ser excitatório, que vai excitar aqui, ativar o motoneurônio do músculo antagonista. Isso faz com que o músculo que estava sob a força contrátil relaxe e o músculo antagonista contraia, fazendo com que o braço da pessoa vá para o outro lado. Isso é muito importante porque esse tipo, tanto o reflexo miotático inverso quanto o reflexo miotático, eles acontecem para evitar qualquer dano ao tecido muscular, já que sinais de estiramento ou de contração do tecido muscular levam a esses tipos de reflexos. Já o reflexo que a gente vai falar agora, que é o reflexo de retirada, ele é protetor e suavizador, mas ele não começa com um sinal sensorial vindo do tecido muscular. Ele começa geralmente com um sinal sensorial de origem cutânea. Então imagina, por exemplo, que você está andando e pisa numa taxinha. O que vai acontecer com o seu corpo nesse momento? Primeira coisa, retirada do pé de cima daquela taxinha rapidamente. Ou então você vai e coloca sua mão numa chapa quente que está pegando fogo. O que vai acontecer? Queimadura na mão, mas você vai imediatamente retirar a mão. Essa retirada ela acontece antes de que você dê conta do que te machucou. Porque quando a informação de que a retirada aconteceu, de que está doendo, chega ao córtex, você já retirou. Então esse tipo de reflexo protetor ele é muito importante para evitar dano tecidual. Porém, ele não inicia com um sinal sensorial no músculo, mas sim com um sinal no nosso receptor cutâneo, ou seja, num receptor de dor cutâneo. E uma coisa interessante do reflexo flexor de retirada é que, por exemplo, se você vai tirar um dos pés do chão porque você pisou numa taxinha, você precisa mexer não só os músculos daquela perna, mas também os músculos da perna do lado oposto do corpo, para que você se equilibre nela. Então esse reflexo ele vai ter um circuito um pouco mais complicado do que os dois tipos de reflexos que a gente falou até agora. Então primeiro, o arco reflexo vai se iniciar no nosso receptor cutâneo. Pisou na taxinha, o receptor de dor mandou para a medula a informação de que alguma coisa está errada, um estímulo ali que pode causar dano ao tecido cutâneo. Esse neurônio sensorial ele vai fazer sinapse com diversos interneurônios. Um no lado da perna, onde você pisou na taxinha, ele vai fazer sinapse com um interneurônio inibitório que vai inibir o músculo extensor dessa perna e com um interneurônio excitatório que vai excitar o motoneurônio que
vai levar à contração do músculo flexor, flexionando essa perna, levantando ela, levando para longe da taxinha. E aí ele vai fazer sinapse ainda com interneurônios que se ligam a outros interneurônios que cruzam para o outro lado da medula e fazem sinapse com o neurônio, com o interneurônio excitatório, que acaba fazendo sinapse com o motoneurônio dos músculos extensores da perna do lado oposto, causando a contração desse músculo, estendendo a perna, e faz sinapse com um interneurônio inibitório, que causa a inibição do motoneurônio que inerva o músculo flexor, fazendo com que essa perna fique estendida e você consiga se equilibrar apenas nela. Então, a perna que foi que teve o dano, né, com a qual você pisou na taxinha, ela vai ser flexionada e a perna oposta ela vai ser estendida. Tudo isso acontece em questão de segundos devido ao arco reflexo e depois, um pouco depois, é que você fica consciente de que esse processo todo aconteceu. E vai ver lá, eita, o que causou, né, o que está causando essa dor, o que fez eu furar meu pé, o que aconteceu. Existem ainda tipos de reflexos que a gente perde ao longo da vida. Então, tem reflexos chamados de reflexos primitivos ou reflexos de recém-nascidos, que apenas os recém-nascidos apresentam. Um deles é o reflexo de marcha. Então, se você pegar um bebê recém-nascido e colocar ele segurando, obviamente, pelo tronco, com as pernas em cima de uma superfície plana, ele faz um reflexo de marcha como se ele fosse andar. Esse reflexo, com o tempo, desaparece. Outro reflexo que a gente acha muito lindo, né? Quando o bebê segura o nosso dedo, a gente fica, nossa, gosta de mim esse bebê, mas na verdade é só um reflexo. Então, qualquer coisa que encosta na palma da mão do bebê, ele tende a fazer esse reflexo de pressão, de agarrar o que está na palma da mão dele. Outro tipo de reflexo é o reflexo de Moro, no qual o bebê abre os braços se ele tiver uma baixa brusca da cabeça, que dá uma sensação para ele como se ele fosse cair. Se ele tivesse sensação, ele abre os braços. Esse reflexo também desaparece depois de um tempo. Por fim, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sequências motoras automáticas, ou seja, aquelas sequências motoras, por exemplo, que geram a nossa caminhada, o nosso andar. Então, sequências motoras automáticas, elas podem tanto ser iniciadas por estímulos sensoriais, como elas podem ser iniciadas por estímulos corticais. Mas depois elas se tornam independentes do estímulo que as iniciou. Então, dois exemplos aí para vocês, sequências motoras automáticas, a coceira, né? Você coçar, o ato de coçar e o ato de andar. A medula espinhal ela é capaz de estabelecer um padrão repetitivo de ativação e inibição, gerando essas sequências automáticas. Por isso que quando você começa a coçar, você vai coçar sempre da mesma maneira. Vai continuar seguindo ali um padrão rítmico. A mesma coisa o seu caminhar. A menos que você conscientemente decida, eu vou deixar de caminhar e passar a correr agora. E aí você dá um sinal ali voluntário, mas que depois vai passar a ser um ritmo de corrida também de maneira automática. Geralmente a coceira ela inicia com um estímulo sensorial na pele, uma pulga, por exemplo, um mosquito, ou seja, um estímulo cutâneo vai iniciar a coceira, enquanto no caso da locomoção ela vai ser geralmente iniciada por um estímulo no sistema nervoso central, vindo geralmente do córtex. Uma vez que chegam na medula, esses estímulos, eles iniciam aquele padrão, mas o padrão continua independentemente deles, no circuito medular. Como é que os pesquisadores descobriram isso? Então, eles fizeram pesquisas com gatos e descobriram que uma vez iniciado o movimento, ele vai se repetir de modo rítmico e estereotipado. Eles estavam estudando a caminhada desses gatos. E aí o que eles viram depois disso foi que se eles fizessem um corte na medula do gato, não tivesse mais inervação medular,
mas colocassem esse gato, obviamente, suspenso, né, segurado por um aparato, mas com os pés sobre uma esteira, ligassem a esteira, o gato ele ia apresentar um padrão de movimento das pernas como um padrão de caminhada, estereotipado e rítmico. Então eles viram que existem circuitos medulares que são responsáveis por gerar esses padrões. Eu não vou pedir que vocês decorem esses circuitos, mas geralmente quando a gente fala nesses circuitos, a gente está falando em circuitos geradores de padrões rítmicos. Então quando vocês virem algum livro aí, circuitos geradores de padrões rítmicos, vocês sabem que está falando de circuitos que geram padrões, como por exemplo o nosso padrão de caminhada. Esses circuitos eles interagem com comandos voluntários. Então você voluntariamente consegue decidir que você vai começar a andar, que você vai começar a correr. Mas depois que você decidir isso, você não precisa pensar um pé depois do outro, um pé depois do outro. Mexe os braços, mexe os braços. Não. Isso tudo vai ser gerado por um gerador de padrão rítmico. Bom, pessoal, é só isso por esse vídeo. É só isso sobre motricidade somática. Eu espero que com esses 2 vídeos tenha dado para vocês entenderem sobre o assunto, os principais pontos. E eu espero vocês para verem a aula de controle motor, que vai ser a nossa próxima aula. Até logo!